deixar em direto. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua parentela. Creia, o Senhor te ama. E nós louvamos a Deus pelas suas misericórdias. Louvamos a Deus pela sua bondade, porque esse Deus é Deus de amor. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por isso, não somos consumidos. E o amor de Deus é manifesto a nós, pecadores, a nós que necessitamos da misericórdia do Senhor, para que Deus mude a nossa história, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor sare o nosso coração, sara este corpo que enferma em virtude dos nossos pecados, porque o pecado traz todo tipo de enfermidade, maldições e ao final de uma vida, a morte. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. A palavra também traz a nossa memória que aquela alma que pecar, essa morrerá. Deus nos fez para vivermos a eternidade diante dele. O projeto de Deus para o ser humano é a vida eterna. Porque Deus, Ele é eterno, a vida está nele, e em Cristo Jesus alcançamos misericórdia, alcançamos graça, a bondade de Deus. Em Cristo temos esta vida eterna. Basta que nós entreguemos as nossas vidas nas mãos dele. E no nosso coração a gente crê que Jesus foi enviado para nos trazer salvação, para nos trazer o perdão dos nossos pecados. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. O pecado te destrói. Por isso que a palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos o grande mistério de Deus foi revelado. Jesus Cristo, seu Filho, nos foi manifesto. Jesus, ele veio para desfazer as obras do pecado, as obras do inimigo de nossas almas. Quando temos o perdão das nossas dívidas que foram cravadas em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições. Éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos deu um Redentor. O Cordeiro de Deus foi morto ali no Calvário. Naquela cruz, Jesus conquistou para nós salvação, perdão para os nossos pecados, pois a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Foi esse alto preço que o Senhor pagou para nos libertar, que o Senhor pagou para trazer paz ao coração do homem. Os nossos dias são dias difíceis, são dias angustiosos. O coração do homem sofre, o coração do homem está petrificado em virtude do pecado. A miséria domina o coração do homem. O diabo oprime, assim como nos tempos de Cristo,
Multidões caminham sobre a face da terra, possuídas por demônios, possuídas por enfermidades espirituais. Mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É este Jesus que te liberta. É este Jesus que usa de misericórdia para com você. Então somente abra o teu coração, entregue a tua vida nas mãos de Cristo, deixa a vida de miséria, deixa a vida do pecado, volta-te para o Senhor, e Deus usará de misericórdia e mudará a tua história. A palavra nos fala no Evangelho de Marcos. Jesus, certa vez na madrugada, ele juntamente com seus apóstolos, eles atravessam o mar da Galileia, estão indo a uma cidade chamada Gadara. Qual o propósito de Jesus? De libertar a vida de um homem que vivia sendo oprimido pelo diabo, perturbado. A sua mente era oprimida pelo diabo, vivia nu, morava no cemitério daquela cidade, de dia e de noite, gritava, lançava pedras sobre o seu corpo, uma vida de miséria, era louco, era uma pessoa perturbada, não tinha o domínio sobre a sua vida. Semelhantemente nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas vivem oprimidas pelo diabo? Aquele homem tinha uma família, mas ele estava longe da sua casa. O diabo tinha levado ele para morar num cemitério, tipo falando ao coração dele que dali ele não iria sair, que ele iria morrer. Mas o Senhor, o Deus todo misericordioso, que conhecia a vida daquele homem, conhece a tua vida, conhece também a tua história, conhece o teu sofrimento, conhece o que se passa dentro do teu coração. Longe de casa, ele vivia num cemitério. E nos dias de hoje, quantas pessoas oprimidas pelo diabo estão longe dos caminhos do Senhor. Por isso, meu amado, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé se manifestam os milagres de Deus para a tua vida, para a tua casa. Então somente inclina os teus ouvidos, ouça e veja que Jesus é a solução. Não há outro caminho para a tua vida, não há outra esperança, só Jesus. E é este Jesus que te chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. É este Deus que deseja te ajudar. É esse Deus que deseja mudar a história da tua vida. Sem Jesus, somos miseráveis, derrotados, fracassados.
vencidos, mas o Senhor te ama. E hoje, o dia que Deus nos deu, o dia que o Senhor nos concedeu, estamos vivos no mundo dos viventes e temos a oportunidade de ouvir a palavra, temos a oportunidade de estarmos diante do Senhor. O diabo não pode continuar te oprimindo, te levando por caminhos maus, caminhos de morte, caminhos de fracasso e derrota. Não se acostume na vida da miséria. Aquele endemoniado, ninguém ousava passar perto dele. Era uma pessoa extremamente violenta. E as pessoas, quando viam o sofrimento dele, o que podia fazer? O amarrava com correntes. Mas o diabo arrebentava aquela corrente. Outra vez as pessoas colocavam ele em cadeia, mas ele quebrava os ferros. A ajuda do homem não resolvia o problema dele. Assim como nos dias de hoje, muitos dos nossos problemas, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido não vai resolver. Os governantes não vão resolver. Os médicos não vão resolver. Há um Deus que te fez e que conhece e sabe o que se passa no mais profundo do teu coração. Deus conhece a tua história. E a história do homem longe de Deus é uma história de derrota, é uma história de fracasso, porque longe de Deus somos escravos do diabo. Longe de Deus fomos vencidos e dominados pelo pecado. Longe de Deus não há bênção. Longe de Deus não há salvação. Longe de Deus não há esperança. Longe de Deus não tem vida eterna. Longe de Deus somos malditos. Mas há um Deus que te ama. E a palavra diz que Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Deus não te fez para viver no pecado. Deus não te fez para viver nas maldições. Deus não te fez para você trilhar os caminhos do mundo fazendo mal. Porque, meus queridos, o homem sem Deus, ele é instrumento do diabo. Quantas pessoas se levantaram hoje para matar, para roubar, para consumir drogas, para vender drogas, para estuprar, para destruir o seu próprio corpo de forma consciente. O homem se levantou porque ele está longe de Deus. Ele não se preocupa com a sua vida. A semelhança dos animais, tornam-se irracionais, rejeitam o Deus que os fez, rejeitam o Deus Criador, rejeita Jesus, pois a palavra nos diz que Deus te amou e nos amou de uma maneira tão grande, de uma maneira tão tremenda, que Ele nos deu o único Filho. Jesus Cristo deixou o trono da sua glória com um propósito no seu coração de te libertar do poder do pecado, de arrancar das mãos do diabo. Por isso Ele se humilhou à forma de homem, e sendo homem, a palavra de Deus que em tudo Jesus foi tentado pelo maligno, mas não pecou.
E Ele pode socorrer aquelas pessoas que são tentadas. E o homem, ele é tentado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus pensamentos maus, por um coração mau, por um coração perverso. O diabo usa isso para levá-lo a fazer coisas terríveis. Ele não para refletir o mal que está fazendo e vai sofrer as consequências. Esses dias eu olhava, um cidadão pegou uma moto para fazer um percurso, um Uber de moto, e ao final R$7 era a despesa que ele tinha que pagar. Um homem instruído, conhecedor da lei, um policial, que houve uma discussão, ele não queria pagar os R$7. E ao final da discussão, ele mata aquele jovem de 23 anos de idade. Olha a loucura do coração do ser humano. Olha o prejuízo. Vai perder o emprego, vai ser condenado, vai ser preso, já está preso. Por quê? Por causa do coração mau. Satanás, ele é homicida desde o princípio. E ele instiga o homem a agir contra os mandamentos de Deus. No princípio, Deus trouxe ao coração do homem, está gravado, não mate. Mas o homem se levanta em desobediência à palavra, por falta de temor a Deus e por falta de amor ao próximo. O que aquele jovem fez de mal para aquele homem? Ele estava trabalhando e o serviço dele, o deslocamento dele, R$7, perdeu a vida. E meus amados, e pela face da terra, temos visto a violência, vidas sendo ceifadas, vidas sendo destruídas, porque o homem está longe de Deus. Se ele amasse a Deus, se a palavra do Senhor estivesse no seu coração, ele não iria matar ninguém. Porque o princípio de Deus é que o homem deve amar o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o entendimento. E o outro mandamento, que é a base da lei, que é a base da palavra, amar o seu semelhante como a si mesmo. Mas nós vivemos um tempo em que um trânsito, uma pessoa dá uma buzinada, o outro mata. Os pais se levantam e matam os seus filhos. Filhos se levantam e matam os seus pais. Por quê? Famílias desestruturadas, pais que não conheceram Deus. A palavra diz: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Deus chama para que o homem o conheça. E Deus deu a ordem para que os pais ensinem a palavra aos filhos, para que eles conheçam a Deus, para que eles vivam diante do Senhor. Mas o pai e as pessoas não querem nada com Deus. Você conhece a Deus? Você conhece o que está escrito na palavra? Você tem esperança de vida eterna?
Você tem esperança que ao fechar os seus olhos haverá salvação? Você conhece o Deus verdadeiro? Ou você vive no engano? Ou você vive na mentira? Ou você vive no ódio? Ou você vive no mundo? Esqueceu de Deus? Esqueceu da palavra? Como se você fosse viver e não fosse morrer. Mas a palavra nos ensina que nós vamos ter que passar pelo vale da sombra e da morte. Deus não falou o teu dia, mas não precisa ser sábio. Todos vão morrer. E aí, quando a morte chegar, você tem salvação? Muitos se preparam, estudam para prestar um concurso público, para prestar um vestibular, para se casar. O homem se prepara para tantas coisas, mas ele não se prepara para o dia da morte, aquele dia inesperado, aquele dia em que ele sai de casa, como faz todos os dias. Vou trabalhar, e todos os dias ele volta, mas naquele dia não vai voltar. Alguém vai chegar e falar: fulano morreu. E agora? Na hora da morte, você não vai ter tempo para aceitar Jesus. Na hora da morte, você não vai poder falar: a Deus, hoje não. Morte, vai embora. E agora, você tem salvação? Você tem salvação? Jesus Cristo mora dentro do teu coração? O homem é louco, vive de forma louca, insensata. Deus deseja que você viva. Deus não deseja que você pereça. Deus deseja que você na eternidade more com o Senhor. Mas o homem não quer. E Deus não vai obrigar. Deus, Ele faz um convite: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Se quiser. Mas se você quiser continuar na vida das drogas, da cachaça, na vida da miséria, Deus não vai te obrigar. Deus não obriga ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio que Ele deu ao homem. O homem, durante a sua vida, ele vai ter que fazer escolhas. Mas ele olha para a cachaça domina, ele ama a cachaça, ele ama a miséria. Você olha para ele e repercute no seu coração: meu Deus, como que a pessoa pode viver desta forma? Mas ele gosta. E enquanto ele gosta, Deus não vai mexer. Mas quando o homem reconhece o seu estado de miséria e ele decide reconhecer Jesus como seu Senhor, ele decide falar: Jesus, muda a minha história. Ele decide dizer para a cachaça: você não vai ter mais domínio sobre a minha vida. Quem vai me dominar é Jesus Cristo. Quem vai me conduzir é o Senhor. Ele tem vida eterna. Assim como aquele endemoniado, ele vem sem roupa, nu, se prostra diante de Jesus, se ajoelha
E aquilo que oprimia ele, Jesus dá uma ordem. Jesus expulsa aqueles demônios. A palavra diz que nós somos templo do Espírito de Deus. A palavra de Deus nos ensina que este corpo que Deus criou, que Deus fez, e para dentro dele colocou o Espírito do homem, e para dentro deste Espírito Deus vem fazer morada com o Espírito Santo. Deus não fez o homem para ser habitação de demônios. Deus não fez o homem para ele viver nas drogas, no crime, na miséria, fazendo tudo aquilo que Deus falou não faça. Deus te fez para o louvor da glória dele. Por isso, deixe o pecado e volta-te para o Senhor, o nosso Deus, e Ele mudará a tua história. Aquele homem que vivia louco e sem roupa, ele agora está sentado, ouvindo Jesus ensinar, pregar, vestido em perfeito juízo. As pessoas daquela cidade mandam Jesus ir embora. E quando Jesus está saindo, quando Jesus está entrando naquele barco, aquele homem se aproxima de Jesus e fala: Senhor, deixa-me ir contigo. Esta é a grande característica de uma pessoa que aceitou Jesus. Aonde Jesus está, ele quer estar. Ele quer caminhar com Jesus. Ele quer aprender a palavra do Senhor. Ele quer viver na presença de Deus. Ele quer agora ser instrumento do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus falou: olha, volta para a tua casa, volta para a tua parentela, testemunha, fala de quanto Deus teve misericórdia de você. Olha aí, sem Jesus vivia num cemitério, sem Jesus era doido, perturbado, sem Jesus vivia sem roupa, sem Jesus o seu corpo era apedrejado de dia e de noite por ele mesmo, e estava ali no cemitério para morrer, escravo do diabo. Mas Jesus agora muda a vida dele. Assim que Jesus muda a vida dele, Jesus já tem algo para ele fazer. Primeiro, volta para casa, deixa esse lugar de miséria. E você já imaginou? A família sabia onde ele morava, a família conhecia o estado de vida dele, a família conhecia a opressão que ele vivia, e agora ele bate a porta de sua casa, perfeito, não mais doido, perfeito. Obviamente, o que aconteceu, e aí agora a oportunidade para ele falar de Jesus, para ele testemunhar do que Jesus fez, assim como o Senhor permite a cada um de nós pregarmos o Evangelho, testemunharmos para onde o Senhor nos mandar. Há 10 anos estamos aqui proclamando o Evangelho, falando de Jesus, te ensinando o caminho pelo qual você deve trilhar. Ouça. Deus dá paz. Quem tem ouvidos é para ouvir, ouça. Inclina os teus ouvidos para ouvir a palavra. Guarda a palavra no teu coração, e a palavra muda a tua história. A palavra de Deus muda a tua vida. A palavra de Deus traz esperança para o teu coração. Isaías
capítulo 1, no verso 18, diz: e se derdes ouvido à minha palavra, à minha voz, comereis o melhor desta terra, e no porvir viverás com o Senhor no seu reino de glória, nos céus, para onde Jesus voltou para nos preparar moradas. Deus te chama para ir morar com Ele. Se você rejeita o convite de Deus, Deus agora te alerta que a eternidade sem Ele é no inferno, e os moradores do inferno serão lançados no lago de fogo, naquele grande e terrível dia do Senhor, quando Deus vai julgar o ser humano. Cada um estará de joelhos diante do trono branco do Deus Altíssimo, e Jesus, hoje o Deus que salva, será o juiz daquele dia terrível, e todo ser humano cujo nome não está escrito no livro da vida será julgado, será condenado e será lançado no lago de fogo. Por isso, meu amado, Jesus morreu, o seu sangue foi derramado, foi um sofrimento terrível que Ele passou para te trazer salvação, para te trazer perdão, para te trazer comunhão com o Pai, para te levar à presença do Deus Todo-Poderoso. Mas se você rejeita, mas se você não quer, a responsabilidade está sobre a sua vida. A responsabilidade virá sobre você, e será você que vai perecer. E muitas das vezes, em virtude de você, vai perecer sua mulher, vai perecer seus filhos. Deus não quer isso. Ele deseja que você tenha vida eterna, que tenha vida em abundância, que você vá morar com Ele. Aceite o convite de Cristo e viva com Ele. Eu finalizo aqui. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por mais estes minutos que eu e os demais irmãos trouxemos da parte de Deus a palavra do Senhor, para que você ouça, para que você creia e para que você se disponha, se esforce pela salvação da tua alma, se esforce pela salvação do teu filho, da tua filha. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação, hoje é dia que o Senhor preparou para você ser curado. Hoje é o dia que Deus preparou para que você volte para o convívio da tua casa, da tua família. Volte uma pessoa transformada, uma pessoa limpa, uma pessoa lavada, regenerada por Cristo. Não viva a vida de miséria, não viva a vida de fracasso, a vida de derrota. Não seja humilhado pelo diabo. Satanás te odeia, e o propósito do diabo está escrito em João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus foi manifesto para desfazer isso. Jesus te dá vida, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus muda a tua história. Se você crê, fale com o Senhor agora. A Bíblia diz que com a nossa boca nós confessamos o nosso Senhor para a nossa salvação, e no nosso coração nós temos que crer que Jesus está vivo, que Jesus se levantou dentre os mortos. Fazendo isso, tem salvação. Depois disso, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Ore, tenha intimidade com o Senhor, viva na presença deste Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e vá aprender
com os pastores, com os irmãos, com os missionários, a palavra de Deus. Não viva na miséria, não seja escravo do diabo, não se contente com a vida de miséria, mas volta-te para o Senhor, o teu Deus, o Deus que te ama, o Deus que te fez, o Deus que deixou o trono da sua glória para mudar a tua história. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, clamamos a Ti, Deus. Em João 8,47 está escrito: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas vós não escutais, porque não sois de Deus. Meu Deus, eu te peço, Pai, por aqueles que estão escutando a Tua palavra, que o Senhor Deus dê força, que o Senhor Deus estenda a sua mão, Pai, e levante este que está caído. Levante, Deus, este que vive na miséria. Levante, Deus, este que saiu para fazer o que não presta e deliberou agora, Deus, mudar de vida. Deliberou agora, Deus, entregar a sua vida em Tuas mãos. Opera, Deus, em favor desta alma. Meu Deus, opera também, Pai, naquele que está agora te pedindo cura pela enfermidade do seu corpo, pela enfermidade de seus filhos. Meu Deus, em o nome de Jesus, ouve, Deus, e opera, Pai, o Teu milagre. Manifesta, Deus, o Teu poder, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Usa, Deus, de misericórdia para com aqueles que estão longe dos Teus caminhos. Eu bem sei, Deus, que a Tua palavra diz que ela sai de Ti, Deus, e não voltará para Ti, sem antes fazer aquilo pelo qual o Senhor deliberou fazer. E aqui estamos, Senhor Deus, proclamando a Tua palavra. Opera, Deus, no coração dos que ouvem, e mostra, Deus, aqueles que são rebeldes. Mostra, Deus, aqueles cujo coração é mau, aqueles, Deus, cujo coração é perverso, que Tu és o Deus que vai julgar, que Tu és o Deus que irá condenar. Opera, Deus, a Tua salvação. É o que nós Te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe, o Senhor Deus te fortaleça, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te sustente e te livre de todo mal. Que o Senhor Deus escreva o teu nome no livro da vida e te dê salvação. Que haja paz no teu coração, que haja paz na tua casa, na tua família, em o nome de Jesus. A paz do Senhor.